Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um react ao cortes do DL Show, dessa letra show. O mundo tá literalmente pegando fogo e vamos usar esse react como desculpa para falar sobre aquecimento global, ecologia, biologia e tudo mais que der para encaixar. E eu, como sempre, um péssimo youtuber, esqueci de acender a luz. Agora, ó, como estou bem mais, ó, sem luz, com luz. Agora vocês me veem. Vocês conseguem ver que sou eu mesmo nesse vídeo, não é uma inteligência artificial. Mas antes da gente começar o vídeo, os recados de sempre, né, que vocês já estão carecas de saber. Quem é inscrito desse canal, muito obrigado, continue com a sua inscrição e divulgue o canal para trazer mais pessoas para nos fazer companhia. Espectadores recorrentes, verifique sua inscrição aqui. E se você não é inscrito, se você gostar desse vídeo, gostar do conteúdo, antes de sair, se você quiser e se você puder, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário, o seu compartilhamento, ajuda muito aqui no trabalho do canal, beleza? Então vamos lá pro papo, porque o papo é muito importante, é muito urgente e tem que ter divulgação cada vez mais sobre esse assunto. Aqui um pouquinho, a gente vai deixar as atualizações do caso Marielle para o final, é a parte mais importante, mas eu queria falar um pouquinho também dessa questão que tá rolando aí de crise climática. Eu sei que é um assunto meio chato, eu não vou falar de inteligência artificial mais pelos próximos 6 programas, tá? Que ninguém aguenta mais. Chega de inteligência artificial, vamos voltar pro apocalipse original, que era da crise climática, porque isso daí, né, se não acabar por robô, vai acabar porque a gente tacou fogo no planeta. Eu vou ser sério, eu preferia muito mais que as pessoas cuidassem do planeta e a gente morresse na mão dos robôs do que a gente morrer na mão do planeta explodindo. Eu não Como sei assim explodindo? o aquecimento global vai foder tudo e a gente vai morrer. Será, Lodi? Porque pelo menos a gente pode ter um pouco da esperança da resistência a existir no futuro e querer acabar com as máquinas. O pouco da esperança. Eu se sei. o planeta explode, nem a esperança nós tem. Pode ser. Sei lá, eu preferia os robôs. Eu não sei, qual apocalipse você prefere? Eu prefiro que seja rápido e indolor. Rápido e indolor. Você quer Meteoro. explodir, então? Porra, aquecimento global a gente vai sofrer pra caralho, tá, mano? Acho que vai sofrer legal. Nossa. Mas o bagulho das máquinas... Já está sofrendo, né? O rápido e indolor só meteoro, mano. E meteoro que a gente não saiba que esteja chegando, porque se a gente souber que tá chegando, não vai ser rápido e indolor. As pessoas vão sofrer muito até o meteoro chegar. Desemprego... Não vou falar de inteligência artificial. Não vai. Chega, não vou falar de inteligência artificial. Eu quero falar um pouquinho dessa questão. Os óculos tá ridículo. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque essa semana a gente tava lá, né? O Buba foi comigo, a Camila foi comigo também, lá pra World Series of Poker. A gente tava pegando um calor desgraçado, mas é meio esperado lá no deserto, só que eles estão batendo recorde, né? Na semana passada o pessoal tava indo lá pra região do Vale da Morte, Death Valley, pra tirar foto com um termômetro, porque tava marcando... Chegou a bater um pico de 56 graus, se eu não me engano. Caos, velho. E é bizarro como é distópico as pessoas transformando isso em foto pro Insta, tá ligado? É isso que eu ia falar pra você. Desculpa, eu gosto muito de você, da Camila, mas se chega e fala assim, bora ali tirar uma foto que tá 56 graus, falou, mano, amigo, na moral, você tá me tirando. Você acha que eu vou e tirar foto no meio da boca do vulcão? Não, tá ligado? Vai vocês lá, eu espero vocês voltar e você compartilha no Drive a foto pra mim. Pois é, então. Muito mais fácil. Daí o Buba, aí o Buba trouxe a notícia agora de que no Arizona tá fazendo tanto calor, é aquele tipo deserto do Papaléguas. Tô ligado. E os Estados Unidos ainda tem esse agravante de que tem muito concreto e muito asfalto e muito carro, né? O bagulho é um caos. Prédio, tudo. Pois é. Que as pessoas estão, tipo, passando mal de calor. E a pessoa que despenca na rua tem um mal súbito porque tá sufocando de calor e ela cai no asfalto, ela tá se queimando, tá tendo queimaduras no asfalto. Caralho. Porque a pessoa, passa mal, cai e frita que nem um ovo. Lá no Arizona tá mais ou menos temperaturas acima de 43 graus. 43 graus. Eu vi um vídeo no Twitter, não vou lembrar agora se foi no Texas e qual região especificamente, mas tinha uma galera quebrando o vidro de um carro porque tinha uma criança dentro do carro e aí tava tão quente que e aquela criança ia morrer lá dentro, sabe? Com o calor do carro. O pai ou enfim, a mãe Olha aqui, deixou. ó, lá no Arizona, né? Cada um dos 45 leitos do Burn Center está cheio e 1/3 dos pacientes são pessoas que caíram e se queimaram no chão. Caralho! Nossa, o asfalto, né? O piche fica quente pra cacete. Nossa! Também pacientes queimados na UTI e cerca de metade desses... Mano, imagina o ralado
no asfalto do mármore do inferno. Putz, ralar... Mano, se cair de bike e ralar o joelho no asfalto, já é sinistro. Imagina se esse asfalto tá sendo aquecido por um calor de 54 graus. São pessoas queimadas após a queda. Mano, você tá entendendo que um hospital especialista em queimadura tá com lotação e que 1/3 desses pacientes só caíram na rua. Você não pode tropicar, as temperaturas mano, no asfalto podem ficar de 4 a 15 graus mais quente que o ar. Nossa, então se estiver fazendo 40 graus, nós estamos falando que o asfalto pode estar a 55 graus. É, sim. Mano, você é louco, Meu mano. Deus do céu, Aí tá cara. complicado, hein? Mas isso ainda é fichinha perto do que tá acontecendo em regiões da Europa, tá? Porque regiões da Europa, se você pegar, por exemplo, em Rhodes, na Grécia, eles tiveram que evacuar 19 mil pessoas por causa de ondas de calor. Mano, 19 mil pessoas evacuando. Sai da cidade, senão vocês vão morrer, tá ligado? E se você acha que nós estamos fora disso, nós já temos hipóteses sendo levantadas e que tem dados suficientes para serem confirmadas de que, por exemplo, as geadas que estão ficando cada vez mais fortes e frequentes no sul do Brasil estão intimamente relacionadas com as mudanças climáticas também. E a gente pode usar a referência anedótica do nosso presente também. Por exemplo, não sei onde você está, estou no interior de São Paulo, no inverno, teoricamente, e agora às 11 da manhã, que geralmente deveria estar fazendo, sei lá, 15 graus, 17 graus, 18 graus no inverno normal, não existe normal, né? Mas no inverno regular de anos atrás, está fazendo 23 graus, 11 horas da manhã. Ou seja, o sol nem está a pino ainda, o sol nem está na sua incidência máxima, e nós estamos num clima ensolarado em pleno verão, em pleno inverno brasileiro, que devia ser seco e gelado, né? Se seguia a nossa temperatura, né? Lógico, nós estamos num lugar tropical, não é pra ser frio de gelar a alma. Mas, cara, 23 graus, 11 horas da manhã, e tá ficando cada vez mais frequente. Cara, ontem tava... De novo, são referências anedóticas, mas reforçam um ponto. Ontem você tava... Aqui a gente tava suando, tipo, como se fosse um dia de verão, tá ligado? Mas a gente tá no inverno brasileiro. E tem um fenômeno que isso a gente nem discutiu na pauta, mas que eu tava vendo isso num canal de ciências esses dias, que é um fenômeno que pode acontecer em algumas regiões do mundo e que existe um risco, inclusive na região da Índia, que isso aconteça, que é... A gente tá falando do deserto ali do Arizona, lá pelo menos a umidade é baixa, é um vento quente que queima e também mata e destrói tudo, mas existe uma situação ainda pior quando você pega em regiões onde pode ter alta umidade, e se a temperatura chega num nível e a umidade do ar chega num nível Y, de temperatura X, umidade Y, o que acontece é o ser humano perde a capacidade de transpirar. Porque a umidade de fora vai secar. tá aí. Não vai secar. A umidade de fora tá tipo. Tá equiparando a sua capacidade de transpirar. E aí uma pessoa pode morrer em questão de 3 horas exposta assim, na rua. Caralho. Em 3 horas na rua, se você não conseguir resfriamento urgente, assim, um ar-condicionado, uma água gelada, você morre. E isso pode. Estão estimando que isso pode causar. Tipo assim, não extinção, mas massacres. Pessoas vão morrer aos milhares, às dezenas de milhares, porque esses eventos climáticos, eles são iminentes. Quando você bate uma temperatura... É foda, se vocês quiserem, comenta aí no chat, comenta depois na gravação, porque se vocês quiserem, eu trago depois o vídeo certinho e os dados certinhos para vocês que têm curiosidade. Até onde eu vi, o Brasil não passa por esse risco e tal. Mas algumas regiões muito fodas, assim, de calor e umidade... pode existir esse fenômeno onde você não consegue transpirar e você morre. Caraca, nunca vou pesquisar mais profundamente depois. Quem sabe até trago um vídeo reagindo a alguém explicando isso. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse fenômeno, mas eu chuto que é por conta o movimento da água, né? O movimento da água, ele tem um movimento de osmose. Não sei se é isso que tá interferindo, porque aí tem a questão dos poros da pele e tudo mais. Mas do menos concentrado pro mais concentrado, né? Então, talvez com a questão da umidade estar muito alta, o movimento da água das nossas células pode ter alguma interferência no movimento da água que vai ter que se movimentar para conseguir sair pelos poros, porque a água sai de dentro das nossas células e vai sair pelos poros, né? Para ter um movimento de resfriamento.
Mas como a umidade deve estar muito grande, esse movimento, esse ativamento do corpo, né, deve ficar bloqueado. Tô aqui especulando, porque eu nunca ouvi falar desse fenômeno, a primeira vez que eu tô ouvindo. Não sabia que a umidade tão alta, podia se ter uma umidade tão alta a ponto de bloquear o movimento da água do nosso corpo. A transpiração é o nosso sistema de resfriamento do corpo. Mas aí a umidade relativa ao seu corpo te impede de transpirar, é um caos. É um caos, estamos falando de chacinas, tá ligado? Nossa, imagina bizarro. Isso, cara. E por isso que já se fala muito, não só aquecimento global, mas o termo mudanças climáticas e crise climática, porque a temperatura é um aumento médio. O que eu tô querendo dizer? Você pega a temperatura de todos os países, faz uma média, e por isso você tem um aumento médio de, por exemplo, 1,5 grau. As pessoas às vezes ficam confusas porque 1,5 grau parece pouca coisa. Mas eu tô falando que eu peguei todas as temperaturas registradas, somei, fiz uma média pelo número de países que existem, e na média é 1,5 grau. Mas, por exemplo, na média dos Estados Unidos pode ser 10 graus, tá ligado? Na média do Brasil pode ser 15 graus. Não sei. Entende o que eu tô querendo dizer? A média global aumentou 1,5 grau. Mas pode ter países que podem estar esfriando. Por quê? Porque o aumento da temperatura mundial afeta vários tipos de fenômenos físicos, químicos da nossa atmosfera, como o Cauê falou da umidade. Então, por exemplo, a projeção, a ilha da Grã-Bretanha, ela tá muito perto dos polos. E se você vê, no mesmo eixo ali, latitude e longitude. O que é latitude e longitude? Eixo horizontal. Não sei se é latitude ou longitude, sou ruim nisso. Tem algumas ilhas ali que estão congeladas, tipo a Groenlândia, ela tá muito perto. Teoricamente, a Grã-Bretanha, ela deveria ser fria, quase congelada também. Só que acontece, a gente tem algumas correntes marítimas e alguns efeitos atmosféricos que impedem o resfriamento daquela ilha. As projeções são que com a mudança climática vai ter o movimento dessas correntes marítimas e desses fenômenos atmosféricos, e a Grã-Bretanha vai esfriar com o tempo ao ponto de ser cada vez mais complicado sobreviver lá. Então as mudanças climáticas não é uma regra exata do que vai acontecer. A gente tá mexendo tanto com o clima do planeta, e o clima do planeta, ele é caótico. Caótico no sentido do caos, né? De que são tantas variáveis, tantos números, tantos dados, que a gente não consegue prever com exatidão o que vai acontecer. Com exatidão que eu falo é prever o número de graus, a gente consegue fazer previsões generalistas, como por exemplo o que eu tô falando, corrente marítima vai mudar e provavelmente a temperatura da Grã-Bretanha vai abaixar muito. Mas pode ser abaixar muito no nível de ninguém conseguir viver mais lá, tá ligado? E pode ter outras mudanças, como por exemplo, a questão dos ciclones, que a gente já tá estudando e provavelmente tem a ver com o aquecimento global aqui no Brasil. A gente pode ter outros eventos atmosféricos e climáticos que a gente nem previa que vão acontecer aqui no Brasil. O que a gente consegue correlacionar, fazer a relação óbvia, é com o aumento da temperatura do clima, que vai desestabilizando um monte de coisa, e vai desestabilizar a umidade e tudo mais, porque o nosso planetinha azul, ele tem várias coisas que funcionam para ter essa temperatura ótima para a vida, que é uma média mais ou menos de 25 graus. E são vários fenômenos trabalhando em conjunto, e um deles é o efeito estufa, para manter essa temperatura. Então, se você mexe em um dos fenômenos, você acaba provocando efeito em cascata. Você acaba desestabilizando tudo. Porque o planeta, para ser desse jeito que ele precisa desses fenômenos funcionando na qualidade ótima. Se esses fenômenos mudam, os outros também vão ter que mudar, vão se mudar em efeito cascata para se correlacionar e chegar num novo equilíbrio, né? Vamos dizer assim. Não que um planeta, não tô falando aqui que o planeta, não tô falando da hipótese de Gaia, que o planeta é um ser vivo e tudo mais, mas não é que ele faz isso conscientemente. Não, é por conta dos fenômenos físicos, ele vai ter que chegar no equilíbrio de temperatura, pressão e tudo mais.
essa umidade que, na verdade, mata o ser humano, que o Cauê tá falando, nos fenômenos físicos e químicos, que é abiótico, não são vivos, eles estão chegando, na verdade, no equilíbrio. Cara, que bizarro, mano. E aí, foi mal de cortar a load. Não. Mas é isso, né? É assustador, é mano. bizarro você parar pra pensar que você pode tá morrendo de calor. Pois é. Aqui no Brasil não acontece, eu vou fazer essa piada, eu não queria, mas eu tava pensando nela na hora que você falou. Fiquem tranquilo, porque no Brasil não tem, porque a gente tem Curitiba, né? Então lá é frio, Isso. e aí dá uma equilibrada no Isso. E no Brasil é aquela história. termostato. Às vezes falta o calor, às vezes tá em falta a umidade, sabe? A gente tá sempre com uma escassez, né? Caralho. Então, A gente é muito louco, bem posso adaptado à catástrofe, né? O Brasil. Viver no Brasil nos adapta para qualquer catástrofe. Mas isso é o quê? O ser humano não prestando atenção no aviso que já vem há anos do aquecimento global. anos e anos, todo Porra. cientista climático. Tá... Mano, é tão absurdo que quanto mais a gente volta, a gente já vê projeções de pessoas. No canal aqui a gente fez semana passada o react sobre a mulher que descobriu o efeito estufa lá atrás, mais de 100 anos atrás. E ela já fazia hipótese de que o aumento de emissão de CO2 provocaria o aquecimento do planeta. Então, quanto mais a gente volta, a gente vê que teve hipóteses e alertas cada vez mais antigos, tá ligado? Mas, mano, o consenso até é falar que, tipo, desde a década de 50, 60 já avisavam sobre aquecimento global, tá ligado? Muito tempo. Só que é aquilo. A conta demora pra chegar do aquecimento global, só que agora tá chegando. E se a gente quiser lutar ainda mais contra, vai ser pior ainda, porque a gente tá num limite. Se eu não me engano, o último IPCC, né? Que é o painel do clima lá, já falou que 1,5 grau não tem como voltar. Mas 2 graus tem como voltar, 2,5 graus ainda tem como impedir. Então, a gente tá no tempo ainda que a gente pode impedir o aumento de 2 graus e a gente pode se estruturar como sociedade para sobreviver ao aumento de 1,5 grau, tá ligado? Mas, quanto mais demora, mais a régua vai passando e vai chegar um momento de não retorno, que não dá nem pra tentar sobreviver. Tá falando, a não ser os mais conservador aí, com umas agendas meio estranhas, tem um monte de gente falando, rapaziada, é iminente. As mesmas pessoas que falaram, rapaziada, a pandemia vai acontecer isso. Pois é. As mesmas estão falando, rapaziada, a crise climática tá fazendo isso e tá chegando. E aí o que acontece? Rhodes lá na Grécia evacuou 19 mil pessoas porque as temperaturas estavam tipo tudo acima de 40 graus, que é uma região que historicamente não sofria com esse tipo de coisa. E a gente tá vendo incêndios florestais aleatórios acontecendo na Argélia, na Tunísia, na Itália, na Grécia. A gente tem, você tem a imagem aí da Sicília, um canteiro, isso não é, rapaziada, isso não é uma floresta, tá ligado? É um Necessariamente. canteiro de estrada. Tem ali a floresta e tal, mas você vê como o fogo vai se espalhando pro canteiro de estrada, porque são esses fogos que vão pegando, assim, sabe? As temperaturas estão tão intensas em alguns lugares, a vegetação tá tão seca. E ela pega fogo, mano. As coisas começam a pegar fogo. Isso daí é na Sicília, na Itália. Então, assim, isso é alarmante. Isso é tipo... Nossa, olha isso, cara. Pois é. Olha aí, ó, o fogo se espalhando pra estrada, tá ligado? Isso é o tipo de cena que você vê em começo de filme apocalíptico. Sim. Verdade. Sabe? A gente é o podcast que vai estar nos primeiros 15 minutos de um filme, assim. Caralho, cara. Aí, pegando fogo... Mano, o bagulho tá ruindo, mano. E nós temos cada vez mais sinais disso. A temperatura média da Terra tá subindo e tem uns dados alarmantes que falam, ó, se bater tanto de... É o ponto de não retorno, tá ligado? Então, assim, Sem volta. estamos falando, vamos começar a fazer... E posso estar falando besteira, mas pra 1 grau, se eu não me engano, já deu ponto de não retorno. 1 grau de aumento de temperatura média já foi. Já foi, não adianta. Já se estabilizou. Agora a gente tem que lutar contra... A gente tá... Os cientistas do painel do clima fizeram etapas, né? Então tá lutando por etapas. Agora é o ponto de não retorno de 2 graus. Fazer algo. Não, era pra ter começado muito tempo atrás. Agora já quase não dá tempo mais, tá? Caralho, A gente tem o privilégio de estar numa região, puta, a gente tá num paraíso tropical, né? Jundiaí? Não, o Brasil como um o Brasil todo. como um todo. É. Eu ia falar, caraca, aqui tá cheio de mato, mano. Não, mas a umidade dessa região aqui é... É da hora? Mas aqui, se você for qualquer dia andar na região ali, eu não vou ficar explanando para os stalkers não pegar, mas eu te falo depois, tem lugar onde mostra as alertas de risco de incêndio e tal, e geralmente tá legal. sempre no baixo. Eu não...
Você já viu alguma vez risco de incêndio aqui na região? Eu acho que não, né? Acho que aqui é muito úmido. Até quando teve crise hídrica em toda a região de São Paulo ali, Jundiaí tem seu próprio abastecimento de água. Tipo, então... a gente tá meio... por enquanto tá meio suave. Tá suave. Mas não significa que não vai chegar aqui, porque tá chegando. Ó, eu peguei o relatório aqui. Ó, então aqui, ó. Entendendo aquecimento de 1,5 graus. Isso aqui é o sumário, tipo, é o relatório. Isso aqui são os resumos. Se você quiser ver o relatório completo, você acha por aí mesmo. Aqui eu achei no site do Brasil mesmo o relatório, um resumido do relatório. Entendendo o aquecimento de 1,5 graus. Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais, com uma variação provável de 0,8 a 1,2 graus Celsius. É provável que o aquecimento global atinja 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual. Ou seja, qual que é a referência? A referência são as temperaturas pré-industriais, certo? As temperaturas que nós temos acesso. Então, em relação às médias de temperatura, lembrando que nessas médias, realmente, de vez em quando tinha frios extremos, de vez em quando nevava no Brasil, de vez em quando tinha ondas de calor. Mas a média, você não pega o extremo, você pega a média de anos. 1 grau já foi, pelo IPCC, com uma variação de 2 pontos para menos ou 2 pontos para mais, porque é uma variação matemática, igual dados de eleição e tudo mais. Então, 1 grau já aumentou, não tem como reverter. Muito difícil reverter, porque é mexer no clima do planeta. Agora estamos no limiar de 1,5 graus. E lembrando que essas proporções, essas projeções, muitas vezes elas são otimistas. Muitas vezes elas têm um otimismo, né? Chegando em todo lugar, certo? Então, o mundo, né? A gente ainda tá no mundo, no pois planeta Terra, então... Pois é. Caralho. E agora vamos caminhando, então. Talvez hoje o programa fique um pouco mais curtinho, hein? Eu peço... Pô, as pessoas têm que só cuidar disso, mano. Um comentário. E, cara, eu acho que é muito difícil, porque a solução não tem solução fora da esfera pública. Não é à toa que uma das exigências da Marinha era criar ou uma pasta com poder de ministério, ou uma comissão com muito poder para ser a pasta da emergência climática. E todo governo no mundo deveria ter uma pasta dessa, sabe? E não é à toa que, quando se fala sobre pegar petróleo na bacia do Amazonas, se tem essa conversa. De que, pô, será que realmente o projeto de industrialização do Brasil, o projeto de crescimento do Brasil, vai ser um projeto baseado em padrões de consumo e crescimento da Revolução Industrial 1, sabe? Será que a gente não pode criar um planejamento de ser uma nação que tem, não como marketing, mas como projeto de nação financeiro, uma nação sustentável? Cara, o mundo todo candidatos do mundo todo, partidos do mundo todo estão querendo um jeito de abraçar essa agenda, porque gera voto, sim. O Brasil ser um primeiro país que construa um projeto econômico em cima disso é maravilhoso e é referência mundial. E o Brasil tem condições, porque o Brasil tem riquezas naturais, o Brasil tem material humano, o Brasil tem espaço humano pra fazer isso, sabe? A gente podia, por exemplo, na Amazônia, você tem um problema realmente. A galera fala, não, mas a desigualdade, vocês não querem resolver a desigualdade social? Os postos de petróleo lá, é só tirar o petróleo, vai gerar emprego. Vai gerar emprego por alguns anos, vai gerar uns empregos desestruturados como Belo Monte, vai gerar muito problema ambiental. Que tal se a gente criasse um projeto perene de desenvolvimento de patentes de medicamentos, produção de alimentos, produção de uma série de coisas que nós podemos explorar de riquezas naturais e que podem ser replicadas e não vão ser por 40, 50 anos, porque o petróleo vai acabar. Mas uma patente de um medicamento, uma patente de um alimento, uma patente de uma tecnologia, trabalhar no incentivo à indústria do açaí, sei lá, a gente fala como se a Amazonas, o Norte, o Nordeste só tivesse mão de obra pra dar, sabe?
Cara, você tem toda uma riqueza natural, cultural, toda uma riqueza de turismo, toda uma riqueza gigantesca de indústrias, inclusive, de empresas, de centros comerciais, que a gente pode explorar a hidrografia desses lugares. Cara, existe todo um trabalho que pode ser feito, inclusive dentro do próprio capitalismo, que já tem esses papos de economia verde, de economia cíclica, reciclável, tudo mais, que não precisa furar poço de petróleo. Só que leva tempo, né? Esse aqui é o problema das nossas políticas públicas. Elas precisam dar resultados a longo prazo, porque a curto prazo, porque a próxima eleição tá aí, né? Mas o que a gente precisaria era de um processo, de um projeto de desenvolvimento a longo prazo, sustentável, não no termo do marketing, mas no termo científico da palavra, no termo de política pública da palavra. E, querendo ou não, atitudes individuais são importantes, mas não são o futuro da nação. E é por isso que nós, então, o que temos que fazer? Cada vez mais divulgar sobre isso, apoiar candidatos que falem sobre isso, ir contra candidatos que falem o contrário disso. Ouvir candidatos falando sobre tirar petróleo sem um planejamento da bacia do Amazonas, critique educadamente, né? Não vote, não apoie. Isso é pouco. É pouco. Mas é melhor do que ficar só reciclando em casa, tá ligado? É melhor do que comprar uma eco bag do Pão de Açúcar e achar que tá salvando o planeta, porque é isso que querem te passar. Querem te passar que você em casa você consegue salvar o planeta fazendo sua hortinha vertical e comprando sua eco bag do Pão de Açúcar. O que eu tenho contra eco bag e hortinha vertical? Nenhuma coisa contra. Tem os dois, inclusive. Tanto as eco bags quanto a horta vertical. Mas não tem ilusão de que isso vai salvar o mundo, tá ligado? Isso só representa uma consciência individual que é importante, show. Representa um cuidado com a sua saúde, que é show. Você consome menos plástico, tem umas hortaliças em casa orgânicas e tal. É mais saúde pra você, mais consciência pra você. Você pode conscientizar outras pessoas que visitam a sua casa, mas não tem ilusão de que isso salva o planeta. Que tá escrito aqui na matéria: uma onda de calor atingiu o sul da Europa, com temperaturas aumentando o risco de incêndios e mortes. Em algumas partes do leste da Sicília, as temperaturas subiram para 47,6 graus Celsius. Meu Deus! Na segunda-feira, perto de um recorde europeu de 48,8 graus Celsius registrado há 2 anos. Mano! 2 anos, o recorde era de 48. E a Sicília agora acaba de ter mais de 47 graus. Mano. Nossa, velho, isso No norte do país, 2 pessoas morreram após fortes tempestades causadas pelo aumento da temperatura média na região. Sim. Nossa, e volta naquilo que vocês estavam falando lá, que vocês estavam viajando, o ar quente de lá não é aquele arzinho que você vai falar, é só um vento. Não, é um ar seco. Parece o arroto do capeta. Mano. Quando tá quente demais, a gente não vai ter... Se você tiver numa região perto de mar, acho que o carioca ainda tem esse privilégio, porque no Rio faz 45 graus também, mas se você tá na beira do mar, vem um ventinho que refresca. Mas quando você tá numas regiões assim, você tá no Arizona, você tá na Sicília ou na Índia, sei lá, o vento vem quente também, não tem como. Eu andei lá no Catar, e lá era um calor insuportável também, mano. Eu nem sei como aquelas pessoas, eu espero que isso não seja xenofóbico, mas elas conseguem andar com aquelas roupas, porque é muito quente, mano. Eu não sei se aquela roupa também de alguma forma ajuda. Ajuda, né? Que aquela roupa é mais fresca, porque ela não é colada no corpo, como a nossa calça jeans, né? E nossas camisetas. E ela faz uma circulação, porque ela é aberta, ela não prende no corpo os vestidos, e ela tem a circulação, né? A troca de calor. Por exemplo, essa camisa aqui, eu tô acima do peso também, mas mesmo eu não estando acima do peso, ela é meio colada, né? E a calça jeans também é colada. Aquela roupa, ela dá eles usam, historicamente, claro, por conta da cultura, mas eu chuto, baseado em termodinâmica, que deve ser mais refrescante mesmo, porque a troca de calor com o ar é maior do que esse tecido que a gente usa, né? Inclusive, gostaria muito. Já que, na verdade, olha eu compartilhando pensamentos na internet que podem gerar repercussões, como se eu fosse grande, mas na real, o certo era a gente andar igual os nativos, né? Brasil, país tropical, a maior insanidade do mundo é a gente usar calça jeans. O certo mesmo seria usar tanguinha e peitola pra fora, tá ligado?
Porque esse que é o mais racional. Mas como não vai dar, né? Como a gente não vai conseguir voltar pra isso, muito menos por várias questões. Porque, mano, desculpa, mas o certo é sem roupa, cara. É calor pra caramba no Brasil, a gente vai ficar usando roupa, parceiro. Tá maluco? Isso é a maior prova que o ser humano é irracional. Que, tipo, calça jeans. Como que populariza calça jeans no Brasil, cara? Que devia ser só short. Todo mundo short. Todo mundo de short, saia. Pô, calça jeans é uma loucura, mano. Roupa social é uma loucura, cara. Olha o clima desse país. É irracionalidade usar essas roupas. Mas como não vai voltar pra isso? Eu acho que esse vestidinho estilo Jesus, ele parece ser mais confortável. Se fosse moda, eu usaria. Mas eu não vou sair na rua usando. Ah, Léo, tem medo do julgamento dos outros? Claro que tem, oxe. A galera vai ficar me olhando mal. A galera já me olha torto. Imagina se eu... A galera já me olha torto eu usando calça jeans e camiseta. Imagina se eu usar um vestido da época de Jesus ainda. Aí ferrou, parceiro. No calor Pode que eles estão ser, utilizando. pode ser. É muito quente. Bate muito um ventinho ali nas partes baixas, talvez. Ou eles não andam com nada nas partes baixas, né? Não sei. Ou então anda com... Eu vi uma roupa de um cara no Japão que tinha uma espécie de ar-condicionado dentro da blusa, tá ligado? Muito foda. Pior que eu vi essa parada também. Ele era um trabalhador, tipo, como se fosse um guardinha meio de trânsito. E aí o cara, meio tiktoker assim, filma ele, até pede pra mostrar a blusa. E ele tem, tipo, 2 ventoinhas na lateral, assim, da roupa de guardinha. Cara. E ele abre, assim, e mostra, tipo, a roupa meio inflada, assim, pra refrescar, tá ligado? Caralho. Quem sabe não é esse aí, ó. Imagina, todo mundo tem que ter seu próprio ar-condicionado na roupa. Porque o mundo tá cozinhando as pessoas. Vai virar todo mundo... Lembra o filme Jimmy Bolha lá? Que ele ficava dentro de uma bolha pra não pegar germes nem nada? Pois é. Bolha... refrigerando ali tudo. Pois é. Apavorante. É isso então. Tchau, obrigado. Muito obrigado se você acompanhou esse vídeo até o final. Você é um alecrim dourado que mora no meu coração. Um grande abraço pra você. Deixe seu like, deixe seu compartilhamento, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!